podemos continuar a partir daqui para encerrarmos hoje essa série de mensagens. Vamos ler, por favor, o 32 comigo, novamente. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, que mais? Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e hoje dos profetas. Deixa eu até continuar o texto e depois eu explico para você essa questão dos profetas. Os quais pela fé, o que eles fizeram pela fé? Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, olha isso, pela fé, hein? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Quer dizer que isso é possível ser feito pela fé. Se você está fraco, você pode da fraqueza tirar força pela fé, a Bíblia diz isso. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então ficou assim o nosso schedule, o nosso calendário, terminando hoje é o último domingo de junho. Gente, como passa rápido, né? Já estamos entrando aí praticamente no meio do ano já, né? Bom, graças a Deus até aqui, eu posso dizer como a Bíblia diz, o Senhor tem nos ajudado. Hoje é 26 de junho, nós vamos estudar os profetas. Lógico, não tem como nós estudarmos todos os profetas. A verdade é que não teria como nós esgotarmos a vida de um profeta inteiro. Então, como a gente tem feito com os outros personagens, nós vamos fazer com 2 profetas, nós vamos dar aqui uma pincelada na vida deles, mas o que vale não é a história deles, a vida deles, a bibliografia deles. Eu não estou preocupado, a biografia deles, eu estou preocupado muito com isso. O que eu estou preocupado aqui é com princípios que o Espírito Santo de Deus deixou para nos ensinar. E esses princípios que nós vamos aproveitar para poder construir a nossa fé sobre eles. Então eu separei 2 personagens, eu entendo que foram 2 grandes profetas, Elias e Eliseu. E aí nós vamos lembrar um pouquinho de cada um deles, primeiro só para a gente ter um entendimento, uma lembrança, e aí depois eu prego e te dou uma palavra de Deus, amém? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre a história dos profetas. Ainda sentado, só repita essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu lhe peço, vem tratar comigo, assim como o Senhor tratou e usou estes homens no passado, os teus profetas. Eu entendo, Jesus, que o Senhor também pode e deseja me usar, fazer de mim um canal de bênção nas mãos do Senhor. O Senhor tem toda a liberdade de trabalhar em mim e através de mim. Vem falar comigo através da tua palavra. Alcança o meu coração em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Vamos aplaudir Jesus de novo. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre os profetas. Eu separei 2 dos grandes profetas na Bíblia Sagrada. E o primeiro, só de olhar a figura aí, você já deve se lembrar dele, Elias. Vocês já ouviram falar de Elias? Quem já ouviu falar de Elias? Isso torna a nossa vida muito fácil. Porque Elias é um profeta muito conhecido, muito famoso à luz das Escrituras Sagradas, principalmente pela figura que você está vendo aí. Inclusive, nós estamos fazendo uma campanha, inclusive é até segunda-feira, amanhã é dia, né? Inclusive amanhã o missionário está com a gente, então amanhã é 7h30, mas nós estamos num propósito aqui toda segunda-feira, de clamar a Deus por fogo no altar, entendendo que o altar é muito mais do que esse tablado aqui, onde eu estou sobre ele, né? Mas o altar é o nosso coração, e o fogo precisa arder continuamente no altar, o fogo da presença de Deus, o fogo do Espírito Santo, não pode apagar nesse altar. E a responsabilidade de manter essa chama acesa é minha. No meu altar aqui, a responsabilidade é minha. No seu coração é sua. A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. Então nós precisamos jogar lenha, o combustível, comprar o óleo, comprar o azeite, para manter essa chama da presença de Deus aquecida. Mas isso é o que a gente tem feito na segunda-feira. Rapidamente nós podemos lembrar
de quem foi Elias. Bom, Elias foi só o homem que não viu a morte. Você sabe que em toda a Bíblia Sagrada tem duas pessoas só que não morreram: Enoque e Elias. Elias foi o homem que desceu, olha a comunhão que esse homem tinha com Deus. Uma carruagem de fogo desceu do céu, tomou Elias e levou Elias vivo para o céu. Tamanha comunhão que esse homem tinha com Deus. Esse homem desafiou os chamados profetas de Baal, eram 450 contra Elias. Em 1 Reis 18, ele faz um desafio, porque o povo estava cocheando entre dois pensamentos. O povo estava indeciso, coração, não sabia se servia a Deus ou Baal. Baal é o Deus de pau, de pedra, é o mundo aí fora, é o Deus com D minúsculo. E o Senhor, nosso Deus, é o Deus verdadeiro. Se eu chegasse aqui para vocês e dissesse: pessoal, vamos servir a Deus ou a Baal? O que vocês diriam para mim? Porque vocês são do Senhor, vocês estão decididos por Ele. Mas Elias fez isso naquela época com aquele povo, e o povo não respondeu nada. O povo estava indeciso, não sabia que Deus servia. Então Elias fez um desafio, montou um altar e disse: olha, vocês profetas de Baal, vocês vão clamar o Deus de vocês, e eu vou clamar o meu Deus, o Senhor de Israel, e o Deus verdadeiro vai ser aquele que vai responder por meio de fogo no altar. Vocês não podem meter fogo, quem vai meter fogo é o Senhor. E fez o desafio e disse para os profetas de Baal: vai lá, vocês clamam primeiro. E eles clamaram, prepararam o sacrifício, o altar, pularam: Baal, Baal. Nada do Baal responder, até que ele disse: agora é a minha vez. E arrumou, reparou, foi até o que a gente estudou na última segunda-feira. Ele reconstruiu o altar que estava arruinado, e então fez uma oração curta, mas poderosa: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo veja que só Tu, Senhor, és Deus. E o fogo caiu do céu no altar. Cá entre nós, não é uma coisa que a gente vê todo dia. Você já viu fogo cair do céu assim? É milagre, é uma operação maravilhosa. Na hora que o povo viu aquilo, o povo se jogou no chão, gritando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse homem chamado Elias fez uma oração, e ele disse o seguinte para Acabe: olha, não vai chover, senão segundo a minha palavra. Esse homem tinha uma autoridade tamanha com Deus, que ele, pelo poder da oração e pelo poder da fé, ele fechou o céu com a oração, mas nem orvalho caía. Até que um dia ele vira para o próprio, ele sobe no monte primeiro, ele faz as orações, ele coloca-se de joelho, coloca o rosto entre os joelhos. Na hora que ele levanta dali, ele vira para o moço dele e diz: vai lá, dá uma olhada para a banda do mar. Aí o moço foi, olhou e viu uma nuvem, a 7ª vez, né? Porque ele voltou dizendo: não tem nada. Vai lá 7 vezes. Aí na 7ª vez ele olhou, uma mãozinha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não sei nem como é que o rapaz viu isso, mas diz que viu. Uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. Olha, o profeta, eu só vi uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão do homem. Ele já se levantou e disse: corre, porque eu já ouço o ruído de uma abundante chuva que está para cair. E fala para cá, me correr, senão essa chuva vai apanhar. Ele não deu outra. O céu começou a se enegrecer e a chuva caiu. A autoridade que esse homem tinha na palavra era tremenda. E a Bíblia diz que essa autoridade nós temos em nome de Jesus pela fé. A Bíblia chega a dizer no Novo Testamento que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que desligarmos na terra será desligado nos céus. Essa autoridade está sobre a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso para você? Esse homem foi grande. Estou falando de Elias. Ele foi um dos profetas, para não dizer um dos maiores profetas que já existiram. Lá no Novo Testamento ele ainda aparece para Jesus. E aí foi até aquele fora que o Pedro dá: vamos construir uma barraca aqui para o senhor ficar aqui, não sei mais o que. Não sabia do que ele estava falando. Mas esse homem era tremendamente usado por Deus. Por que é importante você saber disso? Porque depois dele veio um outro profeta chamado Eliseu. Eliseu, ninguém começa grande, pessoal. Ninguém começa tremendamente usado na presença de Deus. Tem toda uma caminhada para se chegar lá. Estou te contando primeiro a história dos dois. Eliseu foi um obreiro de Elias, um moço, um jovem que foi chamado por Deus e foi chamado pelo próprio Elias, separado por ele. Aí eu quero ler um pouquinho dessa história para você. Está lá em 1 Reis, no capítulo 19.
É a primeira vez que aparece aqui o Eliseu. Diz o texto sagrado que também a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Deus estava dando uma ordem para Elias preparar um sucessor para o lugar dele. E Deus já tinha escolhido como próximo profeta Eliseu. O Elias faz, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Primeira coisa que eu entendo: Deus nunca chama um desocupado. Às vezes você escuta a pessoa dizendo assim: pastor, eu acho que eu tenho um chamado para a obra. É por quê? Pastor, já tentei fazer tanta coisa, e não sei, as coisas para mim não funcionam. Eu tento fazer um curso, não dá certo. Eu tento trabalhar, não funciona, não consigo. Vai ver, pastor, né? Eu estou desocupado assim, porque Deus me quer na obra de Deus. Tadinho, está entendendo nada, está completamente errado. Toda pessoa que Jesus chamou teve que abrir mão de alguma coisa. É deixar a pesca para trás, é deixar a rede para trás e fazer a obra de Deus. Tem que abrir mão de alguma coisa. O Eliseu estava arando a terra. Quando Elias chegou, Elias nem falou nada. Não sei se você consegue enxergar a situação. Só pegou a capa e jogou em cima do rapaz do Eliseu. Na hora o Eliseu entendeu. Não se conheciam ainda. Esse rapaz está me chamando para o ministério. Isso é uma chamada de Deus para a minha vida. O que o Eliseu faz? O que a gente tem que fazer. Ele deixou os bois na hora e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E o Elias respondeu para ele: vai e volta, o que eu te fiz? Não teve nem incentivo, não, é isso mesmo, você tem que me seguir. Olha, o Senhor, eu quero incentivar você. Não te fiz nada. Se você quiser ir, vai e volta. A vida é sua. Você quer seguir o Senhor? Você quer optar por Deus? Essa é uma opção que você tem que fazer. Pura verdade, pessoal. É nós que escolhemos seguir o Senhor. Agora, para seguir o Senhor, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Então, na hora que ele percebeu que Deus tinha um chamado para ele, ele já largou o que ele tinha, deixou os bois para lá, despediu dos pais e seguiu Elias. E no versículo 21, antes de ir embora, ele faz um negócio interessante. Ele voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se levantou, seguiu a Elias e o servia. Antes de ir embora, ele pegou tudo que ele tinha, aqueles bois, e matou os bois. E aí Deus fala comigo também. Ele acabou com aquilo que tinha. Não tinha esse negócio de, não, eu vou ficar aqui com um plano B na manga, vai que eu siga esse homem, entra agora para servir esse tal de Jesus, e depois não dá certo, pelo menos os bois estão aqui me esperando. Não, eu quero Jesus, eu vou seguir o Senhor, e eu não quero mais um plano B na minha vida, não. Ou é tudo, ou nada, né, pastor? Ou tudo. Porque com Jesus ou é tudo, ou é tudo. Não tem como esse negócio de olhar, não, eu vou seguir o Senhor e não vai dar certo. Como assim? Se o Senhor falou com você, se você tem uma direção de Deus na sua vida, se o Senhor está te separando para uma tarefa, para uma chamada, você tem que honrar o Senhor dizendo sim para Ele, e na hora que você disser sim para Ele, meu irmão, não fique preso a mais nada do passado. Acabou. Agora é uma nova vida, é uma caminhada nova, é uma chamada nova, e Jesus vai te honrar para a glória de Deus. Amém, pessoal? Largou tudo e seguiu o Elias, mas o Eliseu ainda era um moço, uma pessoa que não entendia ainda da obra de Deus, e só servia a Elias. Versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Os dois estão caminhando um dia, e aí um olha para o outro e diz assim, o Elias vira para ele e diz assim: agora é a hora. Eu quero que você faça um pedido para mim, Eliseu. Você pode pedir qualquer coisa que você quiser. Meu Deus, que proposta. O Eliseu vira para ele e também chuta alto, hein? O Eliseu disse: eu só quero a unção dobrada que há na vida do Senhor. Irmãos, para você ter uma ideia, Elias foi o homem que orou e o fogo caiu do céu, que não viu a morte. O que o Eliseu está pedindo?
eu quero 2 vezes mais do que o Elias tem. E Deus, você vai ver, depois se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus deu. Eliseu foi um homem, depois, que até morto ressuscitou. Eu não estou falando que ele ressuscitou morto só. Ele morto ressuscitou morto. O que é isso, pastor? É verdade. Pegaram o corpo do Eliseu, depois mais para frente você pode checar isso na Bíblia. Jogaram dentro de uma cova, e a cova ficou aberta. Aí estava tendo lá uma guerra, e jogaram o corpo de uma pessoa morta dentro da cova do Eliseu. E quando o defunto tocou nos ossos do Eliseu, ressuscitou. Que isso, pessoal? Isso aí está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Era uma unção que estava sobre a vida do Eliseu, fruto desse pedido que ele fez a Elias. Ele acompanhou Elias e agora ele tinha a porção dobrada de Elias sobre a vida dele. Na verdade, o Elias respondeu para ele: olha, você vai receber se você estiver comigo na hora que eu partir. Na hora que eu for tomado de ti, se você me ver, quando Deus me levar, então a unção vai ser sua. Irmão, se ele já andava junto, agora que o Eliseu grudou mesmo. Aí grudou que não saía, disse: uma coisa dura você me pediu, mas se você me vir, quando eu for tomado de ti, assim se fará. E não deu outra. No versículo de número 11, estou em 2 Reis, capítulo 2, agora verso 11 e 12, sucedeu que indo eles, andando, falando, conversando um com o outro, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu num redemoinho, o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou em 2 partes, também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, do rio Jordão, tomou a capa do Elias, que dele caíra, feriu as águas, e disse: onde está o Senhor de Elias? E bateu no rio, pá! E quando ele feriu as águas é um mini mar vermelho. Lembra do Moisés? O Moisés foi com um cajado, abriu o mar vermelho. Aqui o Eliseu faz com a capa de Elias, no rio Jordão. Ele bate no rio Jordão, e as águas do rio se dividem, e ele passa em seco de um lado para o outro. E a turma viu. No versículo 15, vendo-o, pois, os filhos dos profetas, os aprendizes de profeta, que estava de fronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Vimos aqui um pouquinho da história de Elias, grande homem de Deus. Vimos um pouquinho como é que surgiu esse Eliseu, da onde ele veio, e a unção dobrada sobre a vida dele. Esse Eliseu foi aquele que, quando chegou numa terra, a água, a bebida, a água daquela terra era má, e a terra era estéril. A gente até fez um ato de fé aqui, eu não sei se você lembra, do sal. E aí ele diz: pega e traz um pouquinho de sal para mim. Aí ele foi até na nascente da água ruim, jogou sal ali e disse: a partir de hoje, essa terra vai deixar de ser estéril, e essa água aqui vai ser boa, vai ser potável. E tanta lição que a gente pode tirar da vida desses 2 homens. Por exemplo, nessa história mesmo, a gente olha e vê que nós somos sal da terra. E o Senhor nos planta em alguns lugares, não é para o nosso sofrimento não, mas é porque Ele quer te usar ali onde Ele te plantou, ali aonde Ele te colocou. Você pode estar bebendo de uma água ruim, você pode estar experimentando de uma terra estéril, mas você tem a bênção de Deus para chamar à existência o que não existe nesse lugar, para trazer a unção de Deus, para fazer com que as coisas transformem, para ser usado uma bênção nas mãos do Senhor. Amém, pessoal? Até aqui, quem entendeu a historinha? Diga glória a Deus. Aí surge a mensagem de hoje. Agora é a mensagem? Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre não jogue fora as oportunidades. Eu tenho no meu coração, pessoal, que Deus abençoa muita gente. Você acredita que Deus abençoa? Você já foi abençoado? Quem já foi abençoado por Deus? Amém, eu também, várias vezes. Mas eu tenho no meu coração de dizer para você uma coisa. Eu acredito que muitas vezes Deus nos abençoa e a gente é que estraga tudo. Você entendeu o que eu falei agora? Deus, você sabe a expressão faca e o queijo na mão? Deus dá tudo prontinho para a gente.
está tudo certinho e, ó, não fica chateado comigo não, mas a gente consegue estragar o negócio. Está tudo na mão. Deus diz, agora é teu, já fiz certinho, é só você fechar a conta e pronto, e celebrar. E a gente ainda consegue perder o negócio. Eu digo isso para você, vou ler para você um texto que não está aqui preparado. Deixa eu ver se eu encontro aqui para poder ler para você. Eu sei que está em Coríntios. As promessas do Senhor Deus. Olha que coisa tremenda que é esse texto. Deixa eu só pegar rapidinho para você, que esse aqui não está lá. E aí eu vou pedir para a Patrícia colocar lá para a gente também. Mas está aqui em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Se você tem a sua Bíblia aí, esse aqui é o texto para você gravar. Se você tiver a sua palavra de Deus aí. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Você consegue colocar para a gente aí, Patrícia? Esse aí não está pronto aí? Mas só para a gente poder ter esse pano de fundo antes de eu entrar. E diz assim o 18. Posso ler? Qualquer coisa você acompanha aqui no telão. Ó. Antes do quê? Antes de qualquer coisa na sua vida, você tem que saber disso. Do que eu tenho que saber? Deus é fiel. Você crê que Deus é fiel? Nós podemos ter problema com fidelidade, esse tipo de coisa, de manter palavra. O ser humano tem alguns problemas em relação a isso. Mas Deus não, Ele não é homem para que minta. Deus é fiel. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está dizendo assim, Deus é fiel, e a nossa palavra, que o Espírito Santo tem usado para ministrar, nunca foi uma palavra de sim e não. Agora vai, não vai mais, você pode, não pode mais, você conseguiu, não consegue mais. Não, Deus não é Deus de confusão. A nossa palavra não foi uma palavra de sim e não. Como é que é essa palavra então? Vamos continuar? Próximo. Porque o Filho de Deus, como é o nome do Filho de Deus? Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isso é, por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o sim. Deus quer te abençoar? Sim. Deus quer te dar vitória? Sim. Ó, pastor, eu acho que tem casos que não. Sim. A nossa palavra não foi sim e não. A palavra é sim. Nele houve o sim. O que mais que diz o próximo agora? O 20, pode colocar. Porque todas quantas promessas há de Deus, esse A com H aqui existem. Você tem promessa de Deus no seu coração? Quem tem alguma promessa? Não precisa contar não, mas você tem promessa? Eu tenho várias. Elas estão guardadas no meu coração. Todas elas, todas as promessas que existem de Deus, são nele sim. Tem um sim de Deus. E por ele, o amém. O que é amém, pessoal? Você sabe? A gente usa o amém na oração, né? Em nome de Jesus, amém. O que quer dizer amém? Assim seja. Todas as promessas de Deus para a minha vida já vem com o sim de Deus e já vem até com amém. Você entendeu? Tem até o amém, o assim seja. E a gente consegue estragar o negócio ainda. Você entendeu o que eu estou falando? E a gente consegue. Não é possível que eu tenha direito a esse negócio. Não, eu tenho que sofrer, porque não é possível que eu vou sair assim barato. Eu preciso de passar por uma lenha, porque aí sim eu vou merecer. Eu sei, é coisa do ser humano. A Bíblia está dizendo, nós já temos o sim. A Bíblia está dizendo, nós já temos o amém. As oportunidades caem no nosso colo. O Senhor coloca na nossa mão. E muitas vezes, estou falando aqui em seu nome, para a surra ficar dividida entre nós aqui, amém? E muitas vezes nós conseguimos jogar as oportunidades fora. Por isso que, voltando ao tema de hoje, a mensagem de hoje é: não desperdice, não jogue fora as oportunidades que Deus tem te dado.
Eu vou te contar uma historinha primeiro, essa historinha está até separado o texto aí, 1 Crônicas, o capítulo é o de número 19. Eu vou te contar essa história primeiro, e depois eu volto para aquilo que está preparado, saindo um pouquinho do planejado, para desespero da turma da TV lá, depois eles dão um jeito. 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 1, diz assim. Se você tiver sua Bíblia, isso aqui é importante. Nós estamos falando sobre o quê? Não jogar oportunidades fora. Nós não podemos jogar. Depois você vai entender o que isso tem a ver com a história dos profetas. O que isso tem a ver? Daqui a pouco a gente amarra a história. Primeiro diz assim: e aconteceu, depois disso, que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e o seu filho reinou em seu lugar. O que era normal, o que era comum. Existia um rei de Amon, chamado Naás, ele morreu, e o filho dele vai reinar no lugar dele. Versículo 2. Então disse o Davi a gente conhece, homem de Deus, rei do Senhor: usarei de beneficência, de bondade, com Anum, filho de Naás, porque o seu pai usou de beneficência comigo. Se tinha uma coisa, irmão, Davi tinha alguns defeitos, como todo ser humano tem. Mas se tinha algo em Davi que realmente é de admirar, Davi não era uma pessoa ingrata. Davi sempre foi um homem grato a Deus e às pessoas que o ajudavam. E certa vez, lá atrás, esse tal de Naás, mesmo fazendo parte de um grupo, de um povo que era adversário de Israel, usou de bondade com Davi, e Davi guardou isso. Agora o Naás morreu, o filho de Naás assume um tal de Anum. Você não precisa gravar esses nomes não, mas só para você ter ideia. Agora o rei é o Anum. Então Davi pensou: eu vou usar de bondade com Anum. Por quê? Porque o pai dele um dia foi bom para comigo, então eu também quero ser bom para com ele. Uma questão de retribuição, uma questão de gratidão. Então, no versículo de número 1, no versículo 2 ainda, o texto diz que, pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca do seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: fica tranquilo que eu já explico para você. Porventura, honra Davi, o teu pai, aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram os seus servos a ti, a esquadrinhar, e a transtornar, e a espiar a terra? Cuidado com a turma que te cerca, viu, irmão? Tem uma turminha que é usada pelo inimigo, gosta de uma confusão. Eles chegaram para o Anum, a turminha eu chamo aqui carinhosamente de turminha do amendoim, né? A turminha do contra, chegaram no Anum assim: você acha que o Davi está querendo te honrar, mandando servos para conversar com você? Você acha mesmo que ele está querendo te consolar? Esses são espiões, eles estão de olho na sua terra. Davi já está querendo armar para te roubar, ele vai invadir o seu território. E o Anum novo, acabou de assumir o trono, inexperiente, acreditou nessa conversa, nem pensou. E olha o que o Anum vai fazer, versículo de número 4. Pelo que o Anum tomou os servos de Davi, e fez o que com os servos de Davi? Os rapou. E lhes cortou as vestes pelo meio, até a coxa da perna, e os despediu. É que essa tradução aqui, ela é boa, tranquila, é clássica. Mas você pode estar aí na sua agora, não sei que Bíblia que você está usando, tem tradução que é um pouquinho mais rasgada mesmo a palavra. Rasgou, primeiro rapou, você sabe que era honroso para o pessoal usar barba. O tal do Anum, ele rapou os servos de Davi, a barba assim pelo meio, metade da barba. Olha que coisa esquisita, pensa na figura. Metade com barba e metade rapado. Como se não bastasse, cortou a roupa da turma. Aí a minha Bíblia diz, as pernas, as coxas, mas a tradução é, as nádegas ficaram de fora. Tem Bíblia aqui que diz assim, pronto, aí tá vendo? E cortou que a roupa ficou com metade da nádega de fora. E ele fez isso com quem? O Anum? Com os servos de Davi. Qual que é o tema de hoje? Jogando fora as oportunidades que Deus te dá.
para um pouco, olha aqui para mim. Quem foi Davi? Foi só o maior rei de Israel. Não se tem notícia de uma batalha perdida pelo Davi. Você gostaria de ser amigo ou inimigo de Davi? Que pergunta. Quem é que não queria ter um parceiro igual Davi? Eu lembro uma vez, contei para vocês, do meu irmão, que arrumou, ele é um primo que cresceu com a gente, né, meio irmão, e hoje ele mora, cresceu ali em Poxoréu. Alguém já ouviu falar? Poxoréu? Poxoréu é o nome de uma cidade do interior, do Mato Grosso. Mas nós crescemos juntos. Eu sou mais velho, mas ele assim, um ano só mais novo que eu. Ele é um primo que cresceu comigo, mas arrumava uma confusão na escola. Eu lembro que uma vez eu contei para vocês, que ele chegou em casa, moleque, tá, mano? Ninguém era crente, pelo amor de Deus, nem me olha assim. Mas ele chegou em casa, mano, tem uma turma de confusão comigo, vamos lá, não sei mais o quê. E eu, bobo, fui. Aí a gente passou, eu não sei, tem coisa que a gente grava de infância, né? A gente passou na frente da escola, era 3 quadras de casa, a escola onde a gente estudava, e tinha uma escadaria bem na entrada da escola. E tinha uns 7, 8 meninos, assim, uns pivetes, tudo encrenqueiro. Esses moleques gostavam de bagunça na rua mesmo. E aí o meu irmão passou do meu, só eu e meu irmão. E aí o meu irmão, assim, passou, estufou o peito, assim, falou, mexe comigo agora! E eu por dentro de mim, assim, mexe não. Porque no meu coração, eu nunca fui de confusão. Mas depois que eu virei crente, depois que eu virei pastor, eu fiquei pensando, caramba, ele realmente estava confiando em quem? Em mim. Tadinho dele, né? Ele estava confiando em mim, todo estufando o peito. Aí eu fico pensando, se ele estava assim, andando nessa confiança toda, porque eu estava do lado dele, você imagina a confiança que você pode andar, porque Deus é com você, porque Jesus está do seu lado. Vai ficar pensando, você ser um amigo de Davi, você está com Davi do seu lado, você pode estufar o peito, mexe comigo agora, porque Davi, meu irmão, Davi era com gigante o negócio de Davi. O negócio de Davi não tinha esse negócio não. E Davi queria de verdade ser amigo de Hanum, ter uma aliança com ele. Isso caiu no colo de Hanum, um cara que está começando agora, ter uma parceria com Davi. Mas você sabe que tem gente que vê fantasma em tudo, pessoal. Tem gente que é difícil até se ajudar. Você chega para ele e diz, olha, estamos aqui, conta comigo, tá? Em nome de Jesus, ele já olha para você assim. Amarrado, hein? Já quer alguma coisa já tem um demônio escondido aí. Porque eu não sei, às vezes a pessoa foi tão já ferida, tão magoada, tão decepcionada com as pessoas, e agora ninguém presta mais. E se a coisa é boa demais, você já ouviu a expressão que não é bíblica? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Parece crente, mas não tem nada de crente nisso. Deus é bom e Ele quer te abençoar. Pastor, imagina que pode cair assim uma oportunidade na minha mão. Mas pode, nós estamos orando para isso. Você não é de Deus, você não está servindo o Senhor. Você pode chegar em casa e ter uma oportunidade aguardando por você na sua casa, esperando por você. Lógico que a gente tem que identificar, eu já disse isso aqui, as oportunidades que Deus nos dá. E normalmente elas não vêm numa embalagem escrita oportunidade aqui dentro, viu? Não, às vezes a oportunidade vem numa embalagem diferente, um problema, uma situação contrária, gigante Golias, todo mundo vê como um problemão. O Davi olhou e disse, olha que oportunidade, é hoje, Deus vai ser engrandecido nesse lugar, e ainda vou casar com a filha do rei. Olha o Davi, oportunidade, mas ele agarrou aquilo ali, só que o Hanum ouviu os servos, o quê? Esse Davi querendo ser meu amigo, está bom demais para ser verdade. Esse pessoal está me espionando. Rapou os servos de Davi, cortou a roupa pela metade das nádegas de fora e mandou eles embora assim, envergonhados. Claro, a notícia chegou até Davi, e no versículo de número 5, a Bíblia diz, foram-se, avisaram Davi o que tinham feito. Aí no versículo de número 6, vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos para com Davi, você vê que, na verdade, não é que Davi odiava eles, não, Davi até tinha vontade de abençoá-los. Eles se fizeram odiosos. Tem problema na vida da gente, irmão, que surge. Você concorda comigo? E tem problema
Maravilha. É bom pregar para vocês que é mais fácil. Que a gente caça. Tem problema é que a gente caça, a gente é que arruma, a gente procura. Tá tudo bem, a pessoa não aguenta. Não, tá tudo muito bem. Eu preciso de uma luta. Eu quero uma luta. Quem que eu posso? Eu preciso de uma perturbação, eu preciso de um problema, confusão. A gente quer ter um imã para esse negócio. Ele não aguenta ficar bem, ele não aguenta viver em paz, ele tem que arrumar um negócio para poder ficar transtornado. Está amarrado em nome de Jesus. Eles se fizeram odiosos para com Davi. E olha que coisa séria, gente, no versículo 6 ainda. Então, o Anum, que era o rei, enviou Anum, os filhos de Amon, 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros da Mesopotâmia. Sabe o que está escrito aqui? O Anum não tinha nem exército, irmão. Então ele vai alugar um exército na Mesopotâmia para poder ajudar a defender o território dele. Por quê? Porque ele arrumou confusão com quem? Com Davi. E antes de arrumar confusão, o cidadão nem parou para pensar: eu tenho exército? Eu tenho como me defender? Não, ele literalmente jogou tudo fora, jogou no lixo. Aí vem a pergunta: o que isso tem a ver, pastor, com a história de hoje os profetas? Vamos voltar lá, em nome de Jesus? Volta lá onde nós paramos. Qual é o tema de hoje? Não jogue fora oportunidades que Deus te dá. Isso é interessante porque logo após, eu falei de Elias, eu falei de Eliseu, logo após Eliseu surgir como profeta, surge um homem chamado Naamã, eu acho que você já ouviu falar dele, que ele era leproso. Houve uma guerra e a Síria acabou conquistando Israel. E você sabe que quando um rei vencia o outro rei, ele tinha direito ao que a Bíblia chama de despojo. O que é isso? O vencedor podia tomar o que ele quisesse para ele, inclusive, além das riquezas, as pessoas como escravos. Foi assim que Sadraque, Mesaque, Abidnego foram parar na Babilônia. Daniel foi parar na Babilônia. Eles não foram para lá porque queriam ir. Eles foram levados como cativeiro para lá. E aí um tal de Naamã, que era chefe do exército do rei da Síria, e tinham vencido Israel, ele tinha várias virtudes, era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito. Por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. Interessante que ele já tinha até sido usado por Deus, mesmo não sendo crente, vamos falar assim, né? Na linguagem de hoje, não sendo de Deus. Era esse homem, varão valoroso, porém, qual que era o porém na vida dele? Leproso, tinha uma lepra em Naamã. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina é de Deus. Pensa na menina de Deus. Se essa menina não é de Deus, não fosse usada por Deus, a história toda aqui acabava já. Mas essa menina disse para a senhora, para a patroa, para a esposa do Naamã, olha o comentário dela: tomara que o meu senhor, ainda trata o Naamã de meu senhor. E ela não estava ali como uma empregada remunerada, ela estava ali como uma escrava que havia sido tirada da nação dela, da família dela, para servir ali obrigatoriamente. Quer dizer, ela tinha tudo para ter um coração ferido, magoado, e cheio de raiva do próprio Naamã, que tinha conquistado Israel. Mas ela faz um comentário: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Se fosse uns que eu conheço, eu diria: eu conheço um profeta de Deus. Eu não vou nem falar nada, porque eu estou torcendo para esse cara morrer leproso. Tomara que caia o braço dele, depois o esquerdo, depois a perna. Quem manda conquistar o povo de ainda e dar uma espiritualizada, né? Em nome de Jesus, amém. Tem gente que gosta de dar uma espiritualizada naquilo que não é espiritual. E tomara mesmo que ele apodreça. Ela não. Eu conheço um Deus e um profeta lá na minha terra, que é de Deus, é do Senhor, e ele pode curar o Naamã. E a notícia correu. E para resumir a história, o Naamã disse: eu estou interessado nesse negócio, então eu vou lá. Eu vou até a casa desse homem. E foi. Aí no versículo 8... sucedeu que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as vestes, mandou dizer: manda ele vir aqui em casa. E no versículo 9, o Naamã foi.
com seus cavalos, com seu carro, e parou bem na porta da casa do profeta Eliseu. Está falando dos profetas. E está lá comitivo, Naamã, todo pomposo, na porta da casa do profeta Eliseu, para ser curado. No versículo 10, o Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Essa história é fantástica. Não tem outro episódio na Bíblia em que ninguém é mandado mergulhar 7 vezes num rio para ficar curado. Só tem esse. O que me prova que o nosso Deus é um Deus de coisas extraordinárias. O que é o extraordinário? Fora do comum, fora do normal. Ele faz do jeito que ele quiser, quando ele quiser, da maneira que lhe aprover. Ele tem poder para isso. O profeta, na hora que o recebeu, foi o profeta que mandou ele vir. E disse: não vou nem atender. Porque antes de ter a pele curada, esse homem está precisando de ter o coração curado. Mais do que a pele leprosa. O coração de Naamã era um coração leproso, orgulhoso, arrogante. Irmão, e Deus sabe trabalhar com arrogante. Deus, então, eu gosto de dizer assim, espero que você entenda, um senso de humor com arrogante. É incrível como é que Deus sabe fazer o negócio. E aí lá vem o Naamã todo, bate na porta, aí abre o obreiro, o moço, e diz assim: pois não, eu marquei hora com o profeta. Ele disse que era para eu vir, que eu hoje seria curado. Estou cheio de expectativa, estou pronto para receber a minha bênção. Então, só um minutinho que eu vou falar com ele. O profeta, tem um homem aí, diz que marcou. Ah, mas é verdade, eu falei para ele vir, mas diga a ele que eu não vou atender não. Fala para ele, você quer ver, você falar com orgulhoso, você não vai atender, pronto, já morreu. Fala, vai piorar. Fala para ele que é para ele dar 7 mergulhos no rio Jordão. Agora é que azedou mesmo, irmão. Aí lá vai o obreiro, só para o obreiro, irmão. Aí o obreiro tem que dar um recado desse. Eu fico pensando nesse obreiro, que é o Geazi, o Geazi. Vamos falar Geazi. Aí ele chega e diz: então, cadê ele que eu tenho pressa? Porque é assim, o orgulhoso é assim. Eu pressa, já deu a hora que ele tinha marcado, eu preciso conversar, eu tenho que voltar para a minha terra, estou cansado, longa viagem. Então. O senhor está vendo esse rio aqui? Estou vendo, sim. Então. 7 vezes. E o senhor vai ficar curado. Ah, o homem manifestou. O homem ficou louco. No versículo 11, a Bíblia diz que ele ficou muito indignado. E foi embora pisando duro, dizendo consigo mesmo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Quer dizer, ele já tinha na mente dele o caminho, tudo que iria acontecer, mas tinha que ser do jeito que ele tinha planejado. Eu pensei que ele ia sair, ele ia invocar o Deus dele, ele ia passar a mão, em posição de mão, então eu ficaria curado. E aí ele vai dizendo mais: não são porventura Abana e Farfar rios de Damasco? Eu saí lá da minha terra, de Damasco, lá tem rios, olha o nome dos rios, Abana e Farfar, que tem águas mais limpas, melhores do que esse rio Jordão. E tinha realmente o rio Jordão a fama de ter água barrenta, né? E agora eu tenho que me lavar. Você vê que não faz sentido, irmão. Realmente algumas coisas de Deus não faz muito sentido. Para você ficar limpo, porque lepra era tipo como sujeira, você tinha que tomar banho num rio sujo. Não é esquisito? Mas era para limpar, era o coração, para quebrar, humildade nele. Isso o quê? Eu me lavo lá na minha terra mesmo, então, e foi embora com indignação. E aí no 13 ele foi salvo pelos amigos dele, os conselheiros. Então chegaram-se a ele os seus servos e falaram: meu pai, não custa nada. O profeta está falando que é só mergulhar. Se tivesse pedido uma coisa difícil, eu não faria? Eu faria então. Só vamos lá, dá 7 mergulhos. Se for o caso, a gente nem olha, a gente fica só de costas assim, o senhor mergulha lá. E pronto, não tem problema nenhum. A gente não vai ligar, não vai contar para ninguém. Não custa nada não, vai lá. E ele foi. E no versículo 14, eu gosto muito dessa expressão, a Bíblia diz: então desceu. O milagre começa na nossa vida quando nós descemos. Eu não estou falando agora fisicamente, mas menos. Aí Deus vem e opera. Desceu, e diz o texto, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, do profeta. Na sua carne tornou como a carne de um menino, e ele ficou purificado. Diga glória a Deus. Bonito isso, né, pessoal?
Aí ele voltou, agora ele é outro, no versículo 15, agora ele é o profeta, agora você é homem de Deus. Tem gente que é brincadeira, né? Meu Deus, depois daquela vez que eu alcancei, não, você é um homem de Deus, profeta do Senhor é demais, olha que homem de Deus, sei mais o que, prostou, tenho conhecido que realmente Deus é grande. Por que eu estou te contando tudo isso? Para chegar na história do obreiro do homem de Deus, do Geazi. Porque aqui surge uma história horrível, uma história de terror crente. Tem isso, pastor? Tem. Ele queria pagar o Naamã. Ele disse, toma aqui, falando para o profeta Eliseu, receba, aceita alguma coisa que eu estou te dando. Ele disse, não, tão certo como vive o Senhor, eu não quero. E foi embora. E o Geazi, ele ficou com aquilo no coração. O quê? Isso é uma oportunidade de ouro, vou ganhar o meu. Correu atrás da comitiva, e no versículo 20 e 21, no 20 ele diz no finalzinho, eu vou correr atrás dele e vou receber dele alguma coisa. E no 21, e o Geazi foi, alcançou Naamã, e quando o próprio Naamã viu que ele estava correndo atrás, desceu do carro para encontrá-lo, perguntou, você está tudo bem? O que está acontecendo? Você está correndo atrás do carro? O que foi? Ele disse, não, está tudo bem. É que o meu Senhor me mandou dizer, mentira. O profeta não pediu nada. Ele está usando o nome do profeta. O meu Senhor me mandou te dizer. Agora mesmo chegaram visita lá em casa, 2 jovens dos filhos dos profetas, lá da montanha de Efraim. Será que dá para você arrumar para a gente um talento de prata e 2 mudas de roupa? Irmão, o homem foi curado de lepra. Você acha que o homem dá? Uma pessoa que recebeu uma bênção, um milagre, você pode pedir qualquer coisa para ela. Por isso tem muita gente que é explorada. A pessoa dá. Ué, tamanha gratidão, ou às vezes até a vontade de receber o milagre, a pessoa faz o que você mandar fazer. Maldade, pessoal do Geazi, muita maldade. Aí no versículo 23, o Naamã, não, o que é isso? Eu vou te dar não só 1, 2, pega 2 talentos, insistiu com ele, amarrou os talentos de prata, 2 sacos, as mudas de roupa, pô-los sobre os seus servos, e levaram os talentos, mas não mandou os servos carregar os talentos ainda, não, leva lá para ele, para o tal de Geazi, e levou. E aí no 24, chegando ele a certa altura, tomou da sua mão, claro, Geazi não é bobo, ele não deixou chegar até na casa não, ele disse, não, até aqui tá bom. É igual aquele filho que a gente leva na escola, tem vergonha, já deixa na frente. Não, pai, me deixa aqui na esquina mesmo, que eu chego daqui para lá e eu vou sozinho. Então me dá aqui os talentos que eu tenho que levar, porque eu não posso ser visto com esse negócio na mão. Eu estou na mentira. E despediu aqueles homens. Do 25, então entrou ele e pôs-se diante do seu senhor, do profeta. E o Eliseu, o profeta, perguntou para ele, de onde é que você está vindo, Geazi? Ih, o negócio vai ficar feio agora. Ele entra com a cara lavada assim, já guardou o dinheirinho lá na casa dele, os talentos, as mudas de roupa. Ele entra na presença do profeta Eliseu. Ô Geazi, você está vindo da onde? Onde é que você estava, rapaz? Ele disse assim, teu servo não foi a nenhuma e nem outra parte não foi a lugar nenhum não. Eu? Não, estava aqui. O profeta virou para ele e disse, rapaz, não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para você receber prata, tomares roupas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos, servos. Você acha que eu não vi? Você acha que eu não sei? Você acha que Deus não me mostrou? Mentir para profeta é frio. Frio. E o negócio vai ficar pior. Portanto, vamos ler comigo agora? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu já diante da presença do profeta, leproso, branco como a neve. Poxa, pastor, que isso? Está amarrado. Por que, pastor, que você está contando isso para a gente? Não é dos profetas? É. Agora para tudo, olha um minutinho para mim que nós já vamos orar. O tema de hoje é esse. Não jogar as oportunidades fora. Eu li para você, contei um pouquinho para vocês sobre o profeta Elias. Foi homem de Deus? Grande diante do Senhor. A unção tremenda. Orou e o fogo caiu do céu. Depois dele veio um chamado Eliseu.
E Eliseu conseguiu a porção dobrada de Elias. E depois do Eliseu era quem? Era para ser o Geazi. Se o Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias e essa matemática continuasse assim, esse Geazi, irmão, ia voar. Eu leio a Bíblia e fico pensando o que é que Deus tinha para esse rapaz. E o que esse rapaz fez? Qual que é o título? Jogou fora. Pelo quê? 2 talentos. Muda de roupa. É verdade, né, pastor? Está amarrado. E como é que tem gente? Mas tem gente que ainda hoje continua desperdiçando as coisas, jogando fora. As oportunidades. Pelo quê? Um encontrinho com outra pessoa fora do casamento. Um casinho só. Deus entende. É um por fora aqui na empresa que, você sabe que a gente é filho de Deus, mas desse jeito não é de Deus que é filho, não. Se você andar na palavra de Deus, Deus vai honrar você. Eu tenho no meu coração, eu estou te falando isso para te deixar feliz, só não da boca para fora, que Deus tem grandes coisas para a sua vida. E se essa matemática continua, se a gente só não estragar, o Senhor vai colocar isso na sua mão. É só você ser fiel no que Deus tem te confiado. Elias foi grande, Eliseu maior, e Geazi poderia ser, se tivesse sido achado na presença do Senhor. Mas o que ele tinha, a oportunidade de receber a unção, estava no colo, na mão dele, e ele jogou tudo fora. Saiu da presença daquele profeta leproso, marcado, sujo e imundo. E Deus não fez você para você andar assim sujo e imundo. Deus fez você para você ser uma bênção, cheio da unção de Deus.